Alô, para você que está ligado, está acompanhando mais uma produção aqui da Fusão TV. Hoje é uma produção colaborativa. Esse podcast vai para vários canais, vai para vários perfis. E eu deveria começar de outra maneira, né? Abrem-se as cortinas da verdade. Bom, é muito legal o que está acontecendo hoje, porque esse encontro foi totalmente bem pouco combinado. Ele está acontecendo de uma maneira tão espontânea e tão legal. Eu estou recebendo hoje aqui nos estúdios da Fusão TV, aqui é o estúdio do Fusão Podcast, para quem não conhece, e estou recebendo vários fãs do Alborguete, e caras que participavam do programa na época, quando o Alborguete trabalhava aqui com a gente, transmitia os seus programas, o Cadeia por aqui, e eles têm um pouco de história com o Alborguete, alguns chegaram bem próximos a conhecer o Dalborga, outros se identificaram tanto que acabaram também aí fazendo parte, tanto com as brincadeiras que o Alborguete fazia ou falava no ar. Depois acabaram se identificando mais ainda aí com o falecimento, a passagem dele e atuando de maneira bem legal, né, na divulgação do nome, dessa cultura. A gente vai ter um cara aqui que também imitava o Alborguete, né? Era tão legal ver ele fazendo as esquetes lá. Cara, tem de tudo hoje aqui. Então, estou recebendo... Abre pra gente na geral aí, Dão Negro. Falar aqui para cima agora, que estamos com 4 caras muito legais. Estou recebendo o Ricardo. O Ricardo eu não conhecia ainda pessoalmente. Ele é de Matinhos, né, Ricardo? Prazer te conhecer pessoalmente aqui no litoral do Paraná. O Vinícius Quetes Lorenzi é do Rio Grande do Sul, é de Santa Maria, né? Isso. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Temos o nosso Robson Grossman, que esse tem uma história muito legal e além das histórias ele tem algo bem registrado, bem curioso e bem elaborado também com o Alborguete. E aqui, no meu lado esquerdo, eu tenho o nosso Gabriel Medeiros, que foi um dos caras que depois do falecimento do Alborguete brincava de imitar e fazer aí tudo aquilo que o Alborguete fazia como uma forma de homenagem, de reconhecimento e também colocar para fora tudo aquilo que a gente sempre viu o Alborguete fazendo e influenciando as pessoas. Eu estou bem feliz de estar recebendo vocês 4 aqui. Poderia um dia ser um auditório com várias pessoas, porque personagens é o que não faltam, né? Hoje poderiam estar aqui, por exemplo, o próprio Alborguete Neto, que é um grande amigo nosso, o Ricardo Alexandre Mianes também poderia estar aqui, mas como o nosso encontro foi tão louco, né? Tão louco quanto as cacetadas do Dalborga, o Guilherme Spangenberg também poderia estar com a gente aqui hoje, mas deixamos para uma próxima e de repente a gente aumenta aí essa turma e faz uma roda ainda maior. Vou começar com você, Gabriel, que eu já conhecia pessoalmente e veio de fora, né? Vem lá de Goiás. Foi muito legal como eu conheci o Gabriel pessoalmente. Eu trabalhava transmitindo futebol e um dia eu fui fazer Atlético Goianiense e Curitiba, lá em Goiás. Postei que estava lá e ele falou, não, vem cá, eu quero encontrar você e conhecer você. E foi bem legal quando eu fui para lá e fui bem recebido também. Que bom que você está aqui mais uma vez, cara. Obrigado, cara. Estamos aí para... do pessoal também, eu já estive com o Robson, né? E o Vinícius ainda a gente não se conhecia pessoalmente, o Ricardo está se conhecendo agora. O Vinícius também. acho que ninguém conhecia pessoalmente, não, né? Ele estava escondidinho lá no Rio Grande do Sul. E é isso, cara. A gente tem uma história muito bacana com... Cada um tem uma saga de como conhecer o trabalho do Alborguete, o que é muito legal, porque geralmente é sempre uma história assim... É aquela coisa, né? Igual você mesmo conta no documentário. Tá lá no horário do almoço, vendo o programa, vendo televisão, de repente aparecia a loucura dele lá na CNT e tal. Então, assim, é bem legal. Eu vi alguma coisa muitos anos atrás na Gazeta, acho que 2000, 2001, mas não me lembro assim especificamente. O que me marcou muito, eu acho que é mais também pro Ricardo e pro Robson, pelo Vinícius ser um pouco mais novo, é o começo lá do YouTube, né? Aquelas coisas preto e branco e tal, que era tudo na primeira página e tal, que eu vi e achei uma loucura. Falei, pô, quem é esse cara aí, meu? Saca? Porque a gente tava acostumado a ver... As coisas lá em Goiás eram mais tranquilas. Terno, gravata, né? Era tão louco assim, eu falei... O jornalista falando manso, numa boa. Falei, pô, quem é esse maluco aí, meu? Saca? Esse cara é louco. Todo louco, o louco gosta de um louco, né? Eu falei, pô, tá, né?
E aí daí a gente foi acompanhando. E foi exatamente na época que vocês começaram a trabalhar com ele, né? Aquela 2005, 2006, Então 2007, você 2008. conheceu o Borghetti, na verdade, mesmo para valer, depois que ele saiu da TV aberta. Exatamente. Foi um período que ele já não estava mais no ar em TV aberta. Não. Eu quando tive a sacada de imaginar aí algo para fazer algo com o Borghetti, era algo muito louco e muito distante da minha realidade, né? Eu era um moleque também. Na época que ele foi trabalhar com a gente, em 2005, a primeira levada assim, de coisas que a gente fez junto, na época era a TV Intervalo, eu era moleque ainda, tinha 20, 21 anos. E ele estava absolutamente a quilômetros de distância, anos-luz da minha realidade. Então foi muito, muito louco também essa proximidade que aconteceu. E eu me interessei em Alborguete justamente porque ele estava fora do ar. Eu conheci praticamente toda a saga dele no ar, em rádio e televisão. E quando eu me dei por conta, o Alborguete não estava mais na televisão. E eu não sabia mais onde estava o Alborguete. Ele era um personagem muito importante. E foi nesses vídeos preto e branco do YouTube que eu comecei a me identificar. Sim, foi basicamente para mim, nessa época, aí começa aquela saga que os meninos todos vão contar aqui que participaram. Sim. Que é Comunidade do Iogurte. Sim. Né? Porque, pra quem não lembra, eu tinha um negócio chamado Orkut na época. E os programas com vocês. Sim. Vem a Intervalo, vem Cadê Web Rádio, a Fusão, que é o começo, é lá, né? O começo disso aqui é lá. Sim. Então, assim, eu não sei passar para os meninos aí, mas basicamente é isso aí. Depois, aí eu posso até comentar, porque vieram as imitações depois, né? Aí as homenagens. Aí foi, na verdade, já vieram antes. Eu comecei uma coisa, outra pontual quando Você ele era tomava vivo. muito pau da galera? Esse cara tá imitando a Borghetti, mas é claro que tá imitando. Não, é lógico, pô. Eu tomei pau lá na comunidade. Aralho, como diria Pois ele mesmo. é. Porra. Eu tomei pau lá na comunidade uma vez, até você interviu, falou, gente, deixa, é uma brincadeira, Sim. tal, não sei o que, qual que é o problema? Eu já fazia uma vez ou outra, quando ele era vivo ainda. Cara, tinha um outro guri que fazia, um guri bem magrinho, cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele era impressionante, não sei se vocês Sim. chegaram a ver alguma, era Deve ser o Luiz, impressionante. Ele é o inimigo mortal do Gabriel. Tem a rixa dos dois. Tem a rixa dos dois. Na época, tinha os dois, assim, cada um, eu tinha pegado bem os trejeitos e ele tinha muito bem a voz. A voz era muito igual. Entonação. E eu falei assim, putz, agora virou rinha, né, meu? Virou rinha de galo, de imitador, agora como é que faz? Aí, tipo, mas basicamente é isso. Na época apareceu isso e tal. Antes, quando ele era vivo, eu fazia umas coisas pontuais que eu mostrava pros amigos do colégio. O pessoal dava risada e tal. Eu falei, cara, isso aqui não vai... Aí quando ele ficou doente, eu comecei a pensar em fazer alguma coisa só pra, tipo, homenagear mesmo. Aí o negócio foi crescendo, aí eu conheci o Robson pela internet, pela comunidade também. E aí ele começou a me ajudar, aí, com edição, essas coisas. Aí a coisa foi caminhando também. Teve uma história que você quis até pedir lá pro pessoal da tua faculdade ceder estrutura pra você fazer. Foi. E tomou um belo de um não do Não, reitor, né? Na época, na Vou PUC, quebrar tudo. O reitor olhou pra cara e falou assim, é xarope. pô, na PUC, Chapado. na PUC TV, do jeito que os caras são xarope, cheguei lá, pô. Tudo, né? Engessadinho. né? E tal, eu cheguei lá e falou assim, e aí, como é que dá pra usar o estúdio aí, meu? 4 da tarde lá, tendo aula, o cara arrebentando uma mesa no pau. Não, e aí os caras falaram, não dá, qual que é o projeto? Na verdade, me pediram, né, pra mostrar. Quando eu mostrei, os caras falaram, Não, mas não dá. Aqui é engessadinho, de Isso aqui terno não e dá. gravado. E é mesmo, E lendo né? o teleprompter, A meu. PUC TV é isso aí mesmo. Meu Deus o livre. Sai fora disso aí, os caras... Tá louco? Ô Robson, você tem uma baita de uma história, você transformou o Alborguete em personagem, tá registrado, você até trouxe aqui Isso pra é você trazer. presente pra você. Pra mim, É, pra ti, Léo. Pra ti. que honra, que honra, fico bem emocionado. Eu sei o tamanho desse teu trabalho, apesar de nunca ter folhado, né? Eu agradeço muito, estou um pouco emocionado porque representa muito para mim. Eu sempre falo, sempre que eu posso falar do Alborguete, para mim sempre gera emoção. Eu tô vendo que tu tá com os olhos marejados. Muito também. do que eu sou profissionalmente hoje, eu devo muito ao Alborguete. Não por dinheiro, por ajuda, por nada, mas pelo que eu aprendi, sabe? Justamente por aquilo que o dinheiro não compra, eu tenho essa emoção. E sempre falo que o Alborguete é o meu terceiro avô, assim. E eu sou muito feliz por esse trabalho que você desenvolveu, que não é nem um pouco fácil.
para quem não conhece arte, design, criação, olha e fala, nossa, é um desenho, que legal, tem uma historinha aqui dentro, mas não sabe o tanto de horas que você investiu nisso aqui em nome de um cara que é amado hoje e vai continuar sendo por várias gerações. Eu me surpreendo, às vezes eu pego a minha filha, que tem 3 anos, falando de Alborguete, para você sentir a dimensão do que foi esse cara. E, cara, parabéns por isso. Eu queria que você falasse um pouco mais, cara. Obrigado. Como é que foi todo esse trabalho? Porque aqui tem a parte 2, né? Vou mostrar aqui, ó. Dal Negro, tá aparecendo bem? Tá. Essa é a parte 2. Tem a parte 1, mais pra cima, aqui, ó, na minha cara. Chupa bem na minha cara aqui. Como é que foi tudo isso? Porque então, tem a imagem do cara, o nome do cara, a família por trás, os herdeiros por trás. Tem várias coisas. Grana para fazer isso aqui rodar, que eu acho que é o mais complicado ainda. Como é que foi? Então, eu conheci o Alborguete mais ou menos ali no começo dos anos 90, né? Que o meu avô, ele via na televisão, né? O programa Cadeia, na CNT, né? Ele é um pouquinho mais novo que tu, sabe? E daí é aquela coisa, né? Você tá passando ali, daí vê uma loucura ali na televisão, chama a atenção, você fala, não, pera aí, eu quero começar a acompanhar esse cara para entender aqui o que tá acontecendo, né? E tal. E aí foi passando o tempo, eu entrei nas comunidades no Orkut também, né? Comecei a acompanhar cada vez mais o trabalho dele. E eu sempre gostei de histórias em quadrinhos, né? De criar coisas e tal. E quando você é criança, você até começa a fantasiar, assim, tipo, um dia eu vou conseguir fazer uma animação, alguma coisa assim. Só que, né, a gente vive no Brasil, pô. Então, é difícil, né? Aí, o que eu pensei? Qual que é a forma mais fácil de eu conseguir passar essas ideias, né? Daí eu pensei, vou fazer uma história em quadrinhos então, né? Eu sempre gostei mesmo e tal. E aí foi uma verdadeira saga, porque eu escrevi o roteiro em 2009, quando o Alborguete infelizmente já estava, né, já não estava muito legal. E aí foi passando o ano, foi difícil achar desenhista, produzir isso e aquilo. E basicamente eu consegui lançar só em 2015. De 2009 a 2015, você só tava com o sonho na cabeça ali lutando. Sim, e inclusive eu consegui fazer até uma trilha sonora dessa história em quadrinho. Essa parte é bem pesada, cara. Você conseguiu algo bem incrível, na minha opinião. Conta aí. E, assim, a gente vive num mundo tão bizarro que quando que alguém ia imaginar que o ex-vocalista do Iron Maiden ia cantar uma música sobre o Alborguete? Isso existe, hein? Você que está assistindo agora aí, procura. Como é que é que o acha Blaze lá? Bailey. É o Blaze Bailey. Down is the Law é o nome que da é música. bem conhecido. É um cara muito representativo na área do rock, do metal. Bom, só é ex-vocalista do Iron Maiden. Procura aí, você vai curtir a música, uma música muito bem feita. Como é que você conseguiu isso, Robson? Então, na época ele estava divulgando que a esposa dele também é empresária, né? E ele estava falando que ele estava aceitando fazer participações e coisas do tipo, né? Daí eu entrei em contato com eles e daí ele gostou da ideia. Eu mandei uma demo para ele, daí ele falou, não, tá legal, tá dentro do tipo de estilo de música que eu gravo, assim, e tal. E aí a gente foi trocando os arquivos lá e ele é um cara bem, assim, gente boa mesmo, solícito e tal. E essa é a versão física, né? Hoje em dia eu tenho ela no meu site, não sei se pode falar aqui. Lógico, pô, pode se quiser. Pô. É o robsongrossman.com. Então, Grossman com 2 N's. Grossman com 2 S's, 2 N's. E ela tá lá inteira para quem quiser ler e quem quiser ir além disso e adquirir a versão física, tem uma aba lá de contato, pode mandar uma mensagem para mim que ainda tem lá umas unidades. Em 2015 você rodou esse trabalho, mas ainda você possui ali algumas unidades. E atualmente daí eu tô fazendo umas outras histórias lá, que daí são outros personagens e tal, né, que é As Aventuras de Lula e Rob, tem até um pequenininho ali. Eu vi, tem um pequeno aqui, olha. Que... Bem bacana, mostra aí, Dal Negro, para nós. Chupa bem aqui, ó. Mostra aqui, ó. Esse aí foi gerado porque na época, lá por 2007, por aí, eu gravava um monte de besteira com meu priminho e daí eu acabei tendo a ideia de transpor isso para histórias também, né? Então, você é o escritor das histórias, é o cara que cria as histórias. Isso. E aí vem um designer, um cara que desenha e faz toda essa parte gráfica daí. É a parte que eu tenho que vender um rim pra... achar alguém que preste pra fazer. Porque às vezes o cara é bom e às vezes não cumpre o horário, às vezes ele diz assim, eu vou fazer essa parte pra ti, faz uma parte, dali a pouco vai fazer dali a 6 meses. Às vezes ele simplesmente desaparece, né? E a sacada dessa história em quadrinho, pra fazer um resumo do enredo, é que um dia eu pensei simplesmente assim, o Alborguete, ele sempre é um cara que ele ficava pé da vida com a criminalidade, né? Isso
isso e aquilo. Aí eu pensei, cara, como que seria uma história se o Alborguete conseguisse superpoderes? O quão louco seria isso, né? Então eu botei isso aí no papel e é doideira total aí, Que quem a premissa, quiser. né, da ficção, do quadrinho é a ficção, né? Tem até um personagem que acaba virando o inimigo dele aí, que o nome dele é Kojak. O Kojak, que é o traficante lá, que ele odiava lá em Londrina, né? Eu acho. E assim, Esse aí, essa hora já deve estar no colo. Ah, tá lá, tá sentado. E pra quem conhece assim a fundo o trabalho do Alborguete, vai ver que basicamente 90% do que ele fala na história aí é tudo referência de coisa que ele falou nos programas mesmo. Tem várias frases que virou meme, tem tudo aí. Antes desse trabalho, você já tinha produzido algo Essa- no sentido ou só coisas na tua casa, para os teus amigos? Não, Antes do Dalborga, que o do Dalborga Isso. vem antes, né? O Dalborga eu comecei a desenvolver em 2009 e essa ali do Lully Hobby eu lancei em 2012 como se fosse um teste. Aham. Então daí primeiro foi essa do Lully Hobby, depois essa do Cadeia e hoje eu tô focando nessas histórias do Lully Hobby mesmo. Aí, o legal é que te influenciou numa parada que não era teu trabalho, não era algo que você tinha ali no teu dia a dia, Sim. mas acabou te trazendo essa parte da literatura, que é muito bacana. Que é a coisa que o Robson fazia umas filmagens, mas eram filmagens caseiras, etc, umas brincadeiras, ele escrevia os roteiros. Então ele tem vários roteiros na casa É o dele. Ed Wood brasileiro, você É, brinca. filme B, entendeu? Só E aí, a primeira coisa que a gente fez junto, na verdade, foi um dos quadros disso aí, onde eu fazia uma imitação do Alborguete. Aí, só que não era um programa, era um quadro uma humorístico. sketch. Uma sketch. Então ele tinha feito um roteiro. Ele falou: você vai falar isso, vai falar isso. A gente pegou os personagens que ele tinha criado e colocou nesse universo. Aí a gente fazia brincadeira, fazia os merchan que o Alborguete fazia na época, chamate real, aquelas coisas e tal. Aí foi a primeira Da coisa que a gente caixinha fez. vermelha. Entendeu? Chamate real. Aí a gente fazia, foi a primeira, aí depois veio esse material todo. E é uma loucura, porque uma coisa vai na outra e hoje em dia tá todo mundo reunido. Aí a gente tem um canal lá no YouTube que a gente faz podcast lá e é isso aí. Boa. É uma loucura. Aí foi lá que a gente fez o react da entrevista do Requião, né? O Requião veio aqui, sentou aqui, onde tá o Ricardo aqui, foi bem... Foi intenso. Foi intenso. Esse aqui não parava de rir. Eu ria pra caramba. Falei, pô, é uma figura. Cara. Você sabe que Alberto Sanduichão. o nosso Juliano Costa, que hoje infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente, ele é descarado, né? Ele tem essa qualidade. O jornalista tem que ser descarado. Se o cara for muito bonzinho, ele não se destaca e não consegue fazer nada. E quando eu vi que ele emendou a história da Mamona, porque eu falei, fudeu. Esse aqui surtou na hora Nossa, da eu quase mamona. passei mal, foi nem possível que eu tô falando. Esse homem vai virar a mesa aqui, fudeu. Pô, Esse aqui A vai do quebrar Requião nós na... foi a mais mentirosa que eu já vi. Não, eu tava zoando. Para, cara. Todo mundo É viu só falar que o cara passou vergonha. Pô, errei, fiz uma Errei, cagada, aí. pronto. Todo mundo erra, bicho. Qual é o problema em assumir, né? E existe essa história, né? Assim, já que a gente tá falando do Alborguete, os dois não se davam bem de jeito. Não. Isso é absolutamente. Não tinha. Não tinha qualquer Politicamente tipo de relação. era É. completamente... Também. Era O pau. Alborguete tinha relação boa com o irmão dele, né? O Eduardo. Com o Eduardo. Isso. Cabeça branca. Na época, a relação política era o bloco do Jaime Lerner, que era o PFL, governador, né? que era absolutamente extremo ao Requião, e o Requião. Então, realmente, eles não tinham muito esse... E um pouco mais para trás era o Álvaro Dias, que foi senador até pouco tempo. Com o Requião também não tinha muita conversa, eram blocos absolutamente apartados e separados. Ricardo, e você, cara? Como é que o Alborguete entrou na tua vida? Como é que você se apaixonou? Como é que virou aí uma paixão também para você? Um amor, na verdade, né? A paixão passa, o amor fica. O que acontece é o seguinte, em 91 eu cheguei aqui em Curitiba, vindo de Foz do Iguaçu. Eu sou gaúcho, mas eu fui criado em Foz do Iguaçu. Eu cheguei em Curitiba e a gente passou uma temporada na casa de uma avó minha e zapeando televisão. Na época a UEM ainda não era um canal nacional, era afiliada da Record ainda e tipo não pegava lá em Foz. Sim. Passando, deu o horário do programa, a gente começou a assistir, eu comecei a assistir, tava vendo. E já bateu o olho, já fiquei bem impressionado com aquele estilo, porque como vocês falaram, nunca tinha nada igual, eu nunca tinha visto nada igual. Uma parte. Vocês concordam que é meio que um efeito Chaves que o Alborguete tem? Sim. É um Exatamente. negócio bem simples e ali o texto você já meio que sabe. É precário. O cara tirava da cabeça. Meio precário às vezes, como era na OEM É, e tal. isso.
sabe, palavra errada no Under- GC underground, e tal. tudo, é. Mas, tipo assim, o negócio pegava e chamava a atenção, né? Inacreditavelmente é atemporal. Também. Carteirinha de charme em exatamente. cima da... Sim, É tipo Hermes e Renato, né, cara? O Feito cara com o que senta e tinha faz ali, ele faz um foda-se. completo cenário. Ele bota, tem um cinzeiro, um cigarro, depois um jornal, é do um nada, telefone que ele não tudo usava pra nada porque não atendia ninguém ali. Ah, é o telefone. Sabe? Então, assim, nossa, tipo- falar com a polícia. Chama a Tipo o polícia. telefone vermelho do Bom Dia Brasil, É, só pra enfeite. Também, né? é. Mas aí era isso, começou assim. Eu me lembro que até nesse dia a minha avó, ela passou na sala e começou a encher o saco. Queria, não, muda de canal. Tira esse esse cara louco Por aí. que esse velho é louco? Esse cara é muito hein? bobo. Pô, cara, é 1h da tarde o cara falava umas merdas pesadas. Fora as matérias, né? Não tinha censura, né? Não, era pau mesmo, E cara. a pau ironia mesmo. é que com o tempo depois ela acabou virando fã também. Não adianta, o cara é irresistível. Daí começou aí. Mais pra frente a gente já estabelecido aqui em Curitiba, começava a assistir direto e daí foi aquela mesma coisa que você falou no documentário. Eu estudava à tarde, assistia só um pouquinho do programa de segunda a sexta e no sábado, Pau. daí tipo, as horas de Alborguete eram repostas ali no sábado, assistindo. Que nem tu, né, Léo? Tu saía pro colégio e só via no sábado o programa. né? Eu pegava ali com o meu avô e, cara, tinha vários monstros na época aqui. Um deles, o Ricardo Chabe, que competia bastante com o Alborguete, só que chegou um ponto que o Ricardo Chabe largou mão e entrava depois do Alborguete. Então era o Alborguete na CNT e aí chegava o Ricardo Chabe. O Alborguete ia até 1h15, 1h30, daí 2h mais ou menos o Chabe entrava na Bandeirantes. Canal livre. Isso, então, cara, era pauleira também, e na época tinha outros apresentadores, chegou a pegar naquele mesmo tempo o Carlos Simões, o próprio JP, que foi também vereador aqui, hoje trabalha aí com o governador Ratinho Júnior. O JP que substituiu o Alborguete naquele período de 94, quando ele se licenciou para concorrer. É isso aí. Que era o programa Polícia. Isso, então assim, cara, era muito fera, cara. Tinha cobra, muitos. né, Os caras eram bons mesmo e não tinha muito medo. Não era uma época que a polícia também não tinha muito dessa de calma aí, vai na Segurar boa, um pouco a vai onda. nos direitos Devagar, humanos, vai. né? Tinha muito isso, né? Era pau mesmo e acabou, cara. Era borracha e já era. E não tinha conversa, não. E você, Vinícius? Você eu acho que é o mais jovem da nossa roda aqui. Bem mais até, porque eu até falei uma vez, eu tava brincando lá nas gravações que eu faço com eles, né? Falei assim, quando vocês tinham a minha idade, né? Tipo, na época, o cara me chamou de velho, bicho. Tinha minha idade. Vinícius é o nosso príncipe sapeca. O Buzininha. É o Buzininha. O famoso Buzininha. Maria Buzina. O próprio Buzininha. Mas daí, como eu tava dizendo, eu tenho 22 anos hoje, né? Eles estão acima de 30 já. Pô, você começou com 2 assistindo. Eu falo pra ele, de onde você tira isso, cara? Mas é o YouTube, né? É o efeito que ele teve Exato. e o efeito que vocês tiveram na internet. É isso Aliás, aí. até vocês estavam falando desses vídeos em preto e branco do Alborguete, antes até do YouTube, porque o primeiro computador que eu comprei usado de um primo meu, já veio cheio de arquivo de WMV. Tinha um site, né? Era um rapaz chamado Felipe, se eu não me engano. Que tinha um site com uns links, uns WMV, aí você baixava e o pessoal botava no YouTube. 30 segundos. né? Todos esses É, vídeos Eu tenho Dava, tudo guardado bem isso aí. curtinho. Eu tenho tudo arquivado. Arquivo tudo. Aí tá, aí o negócio é o seguinte, eu conheci o Alborguete quando eu tinha uns 10, 11 anos, já quando ele já tinha falecido, né? Eu conheci como todo mundo praticamente conhece ele hoje, pelos memes, né? Mas aí aquilo me chamou tanto a atenção, eu falei, cara, eu preciso conhecer esse cara. Preciso saber onde é que tá esse cara, se tá vivo, se tá morto, o que ele fez, o que ele foi na comunicação do estado dele. O legal é que, assim, estamos falando de um cara que mora no Rio Grande do Sul, né? Que também tem uma baita de uma cultura. Sim. Entrar no Rio Grande do Sul não é para qualquer Não um. é. Lá é um país, na verdade. Lá é um país à parte. É um país à parte. Então, mais uma vez, a dimensão desse cara. Esse que era o Alborguete, né, cara? Então eu acabei vendo ali, eu comecei a pesquisar, né? O Alborguete foi um deputado, teve 4 mandatos, não teve mandato de vereador, 20 anos de vida pública, aquela coisa toda e tal. Começou fim dos anos 60, começo dos anos 70 lá em Londrina, e cursou faculdade no Rio de Janeiro, aquela coisa toda, foi puxando. Aí por sorte, já nessa época já tinha o canal do Robson, com todos os programas na íntegra, da época do intervalo, começou em março de 2006 lá, pelo menos a parte que ele pegou.
até ele sair fora do ar na Colombo já, fez 3, 4 programas na Colombo e saiu fora. Aí então eu achei eu já achei esse canal dele na época, eu comecei... Foi lá e maratonou. Maratonei. Aí eu conheci ele assim, cara, mas esse cara... É o que eu tive a mesma impressão tua, do Gabriel, do Robson, do Ricardo. Esse cara é diferente, esse cara ele tem uma aura, ele tem uma espontaneidade que prende a atenção de quem quer que seja que esteja assistindo, por mais que não goste do cara, mas para ouvir. Sim, sim. Eu fico até brincando com o Vinícius, já brinquei quando a gente ficava lá nos offs das nossas gravações. Ah, sim. Eu falava pra ele assim, você viu depois, eu vi na época. Eu mandei mensagem pro Léo no desse MSN. jeito, né? Lá no MSN do programa. Então, tipo assim, quando você vê, é muito bom o efeito que tem, mas você vê ao vivo era muito louco. não. Você fez parte da história, né? É muito louco, sabe? Eu queria ter feito parte Essa dessa história, mas não essa semana eu até vou cometer uma injustiça, eu não vou conseguir ver aqui qual é a comunidade, o canal ali que viralizou um vídeo dele da fita. É o pessoal que tem lá acho que é uma página de games e tal, e postaram a história da fita lá. O Alex mandou lá. E aí viralizou esses dias. Ah, sim. Toda semana tem um, cara. Só que com outro dele, né? contexto, né? Eu lembro Sim, disso. Isso aí. É incrível. Toda semana tem uma coisa dele que você Sim. vê, assim, e tinha na época do Pânico também. Sim. Pô, Uns o 10 Pânico, anos o atrás. Pânico deu um boom nele, Foi. né, cara? Tipo, o Pânico divulgou onde ele tava e aí, tanto é que em 2007, Cadê o Web, né? Sim. Foi a época que ele deu entrevista lá na Jovem Pan, lá. Então aí começou a lotar o servidor. Por isso que dizia assim, o cara lá de Brasília, lá de Miami, Sim. tem que mandar 600 kB Mas pra poder botar era bem complicado, porque era assim. Hoje a gente tem uma estrutura absolutamente à frente daquilo e uma condição também. O negócio hoje se sustenta, ele, graças a Deus, a gente consegue fazer o sonho se tornar realidade sem passar desespero. Mas naquela época era tudo muito complicado, porque eu tinha muita vontade, eu sei que já falei isso até no documentário. Sim. Eu tinha muita vontade, o Pablo também tinha muita vontade de fazer o negócio acontecer. Aliás, foi o Pablo quem ligou pela primeira vez para ele. Teve a cara dura de ligar pra Isso. E ele. vocês faziam tudo juntos, né? Isso, Era era eu e o cada Pablo. passo que vocês davam, dos dois. Era eu e o juntos. Pablo com algumas participações especiais que aconteceram, que nos ajudaram, mas no grosso do tempo foi eu e ele, depois o Thiaguinho Agostinelli, o André Wormsbecker, o Mongoloid. O André W. O André Mongoloid. Kellers. Isso. Então era muito complicado. E eu também sempre cito que naquela época tudo era muito difícil na questão técnica. Sim. Poderia até ter o dinheiro naquela época, mas não teria como comprar e o que comprar. Esses equipamentos de hoje não existiam. Né? E aí eu imagino, também é uma coisa que eu repito sempre, se tivéssemos essa capacidade de hoje com ele aqui, cara, Meu Deus do céu. não ia ser bem difícil para outros canais. Nossa, aí. ia. Que, Cara, ia ter 600 mil visualizações todo dia. e talvez Sim. a gente mudasse um pouco também a história da comunicação. Eu ouso a falar que o impacto ao Warget ao vivo na internet nos dias de hoje seria algo bem próximo do Flow. Sim, Sem provavelmente. sombra de dúvidas. Sim. Ainda mais com o que a gente viveu e vive politicamente no nosso Não, e país. fora que ele era assim, engraçado. Algumas pessoas, o tempo passa, elas vão envelhecendo, elas vão se adaptando a certos formatos. Né? Você vê que o Jornal Nacional, o William Bonner, por exemplo, se adapta a uma forma, etc. Os formatos se adaptavam ao Warget. Ele sentava aqui, era do jeito dele, Isso. e não tem conversa, mas dava certo, Sim. funcionava. O pessoal gostava, né? Então, se tivesse aqui hoje, por exemplo, é uma estrutura completamente diferente do que ele fazia 30, 40 anos atrás. Mas ia dar certo de qualquer forma. Sim. Sabe? Então, Não, eu fico imaginando, isso aqui vocês montaram só com os recursos de vocês, né? Sim. Imagina se ele ajudasse também, porque como tu Sim. disse no documentário, ele ajudou muito. Imagina o Sim. que ele poderia fazer aqui, fora a capacidade de trazer anúncio que ele tinha na época da televisão. Muito fácil. Ele não conseguia na época da internet, porque na época a internet não vendia, todo mundo tinha receitas Tomate, e Zé, tal. como é? Pois é, mas, então agora imagina, cara. Germancar, as empresas da época, que eu acho que nem existem mais. Né? Eu acho que eu não. acho que não, Eu sei que a das caminhonetes lá, me ajuda a lembrar? Autolins. Autolins também encerrou.
Curitiba Web Host. Esse continua. Ainda Continua? existe? O nosso site é hospedado lá. por é? sinal. É o parceiro mais longevo que eu tenho. Desde Quase aquela 20 época. anos de parceria. Um abraço já. pro meu amigo Tony aí, que tá até hoje na ativa. bacana. Mas tinha lá, como é que era? O Arcobelo. Arcobelo, Tomate seco. Calha Santa Rita. Risotolândia, Araucária. Risotolândia. É um abraço e desculpa, né? Porque o Gabriel acabou de enterrar a empresa. Desculpa, gente. Ai, que beleza, cara. Mas é isso aí, cara. Imagina o que ele ia botar de coisa aqui. Agora, dentro com a tecnologia permitindo mais coisa, né? Maquinário, Sim. assim, mais Até, moderno. até do outro lado, né? Para as pessoas acompanharem. Porque muita gente às vezes queria assistir e não conseguia, né? Sim, não tinha internet que prestasse. A queda também, do sinal, o toda computador aquela era coisa. precário, aí tentava entrar, não funcionava, não dava conta da memória lá, né? Não sabia nem o que era o Windows Média. É, o Windows O das Windows médias. Média. Das Não médias sei o que é 9. isso, bicho. E a gente tinha um problemaço, que era o streaming, que era muito complicado. isso. Caro, Bem, caro, porque bem caro. era tudo feito lá fora, né? Tudo Era tudo fora, fora. tudo no começo, né? E os servidores normais, para quem entende aí de internet um pouco, o que hospeda um site, Sim. ele tem ali um certo nível, né? Sim. De banda, condição né, tecnológica e banda. Agora, o que hospeda e serve streaming e vídeo é absolutamente muito Mais superior. ainda. Né? Então era bem mais complicado. E hoje tu consegue fazer fácil, né? O YouTube tá aí, o Facebook tá Todo aí. mundo Né? na palma da Aqui. mão, faz agora se quiser, É. né? Coloca ao vivo alguém na internet Exatamente, com imagem. Instagram. Hoje é muito fácil. Naquela época era bem difícil, foi numa gambiarra, cara. Meu Deus. Uma imaginando. Esses gambiarra. caras, tu me contou lá em 2015, ainda que a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com esses dois aqui, e eu comecei a conversar contigo também, tu me contou que na época do intervalo ela era uma câmera VHS, né? Eu peguei, tá? Uma câmera. Aquelas eu VHSS da fitinha. Isso, eu menorzinha, tinha né? uma amiga, a Jana, eu morava no centro de Curitiba, e eu fui morar junto com a Jana, que sempre foi minha amiga, minha amigona mesmo. Ela morava no centro, eu morava muito distante, e a rádio intervalo era no centro. E ela frequentava com a gente ali as nossas estruturas e era namorada de um dos caras que trabalhavam com a gente. Então, cara, ficou naquela, eu sempre ia pra rádio, aí tinha que voltar pra casa, e quando eu vi, ela já tinha me convidado pra morar na casa dela, e era toda aquela turma ali junto e tal. Tipo uma república, né? Isso, e aí, cara, quando começou essa história, né, de imagem e tal, porque quem inventou foi o Alborguete. Sim, que ele queria isso. Eu falei, no futuro, de repente, a gente consegue fazer, né? Porque eu 2 meses o sabia, cara... Não, e com 2 meses ele já queria. eu a sabia imagem. que era algo bem complicado. E aí, quando ele começou a anunciar, tanto que vocês podem ver lá, tem o episódio... Do teste. Foi o teste. Em abril. É. Foi em Que, abril. abril. que ele apresentou fumando. É. Porque ele me azucrinou que queria colocar no ar de uma vez. Olha o teste aí, Coloca o teste, Não, segunda! A Você vê a imagem- qualidade da época, Não, 144 É, pesos. bizarro. E ele falou, queria porque Não, queria. e aí assim, não, eu não quero desse tamanhozinho, não. É. Aí, agora eu quero. Aumenta Mas eu essa tô imagem aí. mexendo o braço aqui, agora que tá parecendo que o homem veio aqui, mas que diabo de televisão é essa? Foda, ele era acostumado com a TV O em tempo delay, real. né? O delay. Então ele começou, semana que vem, segunda-feira. Eu falei, cara, tá louco? Mas então Como? ele fez isso sem falar com vocês. Nada. Foi um papo que a gente teve quando ele foi pra lá. Ah, tá. Ele chegou, vem cá, tem como colocar eu na tela lá falando? Eu falei, tem, podemos ver pra frente, né? Agora não, né? Agora não, é vamos daqui ver. 3, 4 meses. Daqui 2 anos, de repente, vamos pensar nisso aí. Pô, rádio é muito mais simples de fazer que lógico, televisão. não tem peso de imagem. Tanto é que Não. os nossos conteúdos é tudo áudio. É, a né? gente prefere gravar no Aí, áudio, né? cara, qual foi a confusão? Ele começou a anunciar. E aí a Jana tinha em casa uma câmera assim. Dessas Então, anos e 90, e né? tem uma câmera também, não era qualquer um que tinha, É, né? Ah, é. tem isso Porque ela, também. cara, é muito caro, muito caro. E aí, pô, eu falei, Jana, tô pegando aqui pra ver uma parada aí, beleza? Tô Pra ver se levando. funciona. levando. E nunca mais voltou. Vou- Foi a câmera que tocou tudo, cara. Do Vixe, começo ao até fim. na fusão também? Então naquela Na época fusão não tinha muito recurso. Sim. Então não, tinha. e se eu não me engano, parece que também na fusão teve um período que você estava com 2 câmeras. Duas, é. Que uma era do André. O André. Quando que levava. o André ia fazer uma peça, não sei aonde, acho que no Sesc Centro, né? Isso. E ele ia... Não, tô levando a Deixa câmera. aí. sei o Não, quê. não vai E o levar a Albert- câmera, não. Filho da puta. Não vai levar a câmera, não, meu. Vai deixar aí, meu. O Pablo que opere as 2 câmeras, mas tu vai embora. se Uma quiser. câmera gera um desafio de colocar no ar.
Pois é. Duas, imagina como é que eu fazia isso. Montar um Tinha um switcher jogo no de computador. câmera, né? Então, pra resumir, eu roubei essa câmera da Jana. Afanou. Tinha uma loja próxima de onde eu morava no centro, e eu falei, pô, cara, o único jeito de colocar imagem dentro do computador vindo de uma câmera que eu sei é com um sistema de segurança. Sério? É o único jeito. Cara, olha que loucura. Olha, É, olha a vamos cabeça do vamos cara. voltar para 2006. Mas ele tem que ser no improviso mesmo. Cara, tinha. Eu sabia que dava para comprar uma mesa de corte, uma câmera profissional. Placa de captura. Só que naquela época, não, nem tinha. Nem existia. né? Era 80 pau uma câmera, mais 50 pau uma mesa de corte. Deus o livre. Não tinha como. Não Sim. tinha como. Hoje, com 10% desse valor, você coloca algo Sim. com qualidade no ar. Mas, enfim, eu fui nessa loja, conversei com o cara, falei, ó, mano, eu preciso de tal coisa. Ah, eu tenho uma aqui, mas é preto e branco. Eu falei, não, mas não dá. Aí não, né, meu? Não, mas o homem vai ficar Não, louco, me né? Vai foda. quebrar, Não, quebrar me a gente foda. no pau lá. Eu preciso de algo que me ajude. E naquela época, talvez vocês lembrem, lançaram umas placas de captura que ela fazia a captura, né, entrava um RCA Sim. normal e ela tinha um controlinho remoto que você sintonizava a televisão Sim. também. Ela era no CPU, se eu não me engano, do computador, não era? Algumas iam E atrás. tudo dentro. Isso, é. Tudo encaixado na placa-mãe. Eu falei, bom, vamos comprar uma porra dessa pra ver o que dá. Não tinha o Se que fazer. estourar o lá, meu. computador. Explodiu o CPU lá, o IPTU. O IPTU. Já era. Gambiarra total. Então eu comprei uma dessa, rezei, instalei na máquina. E foi o que deu. Comprei lá o cabão RCA, ia da câmera Aham. na placa. Mas assim, totalmente também não conhecia nada de vídeo, nada de iluminação, não sabia de nada de nada. Totalmente aleatório. O que eu podia, eu lia Que na loucura, internet. bicho. Eu tinha um amigo que o pai trabalhava na televisão. Ah, tá. E eu falava, ó, e aí? Aí eu não que sei, é, vamos vai ver. E aí, E aí? O teu negócio era Seja mais o que rádio Deus quiser. mesmo, né, Léo? rádio é simples, cara. Rádio com pouca grana você faz um milagre. Sim. Agora, 2 com- microfones e É, tal. acabou. Com um microfone nós todos falamos aqui se for Sim, necessário. Agora uma câmera não faz nada aqui, entendeu? É. Hoje aqui dentro tem 5 em Full HD. É uma outra conversa. Naquela época eu nem sonhava com algo que chegasse perto. Então foi muito difícil. Também sofri muita pressão. Muita gente me criticou. E as coisas não funcionavam não porque eu não queria. Porque não tinha Não porque como. era incompetência. É porque humanamente era impossível e tecnicamente não existia algo Sim. que chegasse lá. E aí eu quero contar, eu nunca contei a história da câmera. Né? Porque não tinha como colocar duas Ah, placas. Ah, Era uma placa só. E a placa pirava, chapava se colocasse duas. Queimava. Se tivesse como colocar duas, né? Não foi feito pra isso, né? Não, Não. nada a ver. Então, existia antigamente um seletor coloridinho, Aham. RCA, que você colocava lá videogame, videocassete, ou o que quisesse. Eu comprei um treco daquele e adaptei. Vocês podem ver que os cortes que tem dá uma... de vez em Dá quando uma ele freada, ia fora dá do uma ar, falhada e assim. volta. Algumas horas ficava bom. Então era um negócio daquele na minha mão, aqui em cima da mesa, né, tipo uma borboleta, e eu ficava ali. Câmera 1, câmera 2. E assim cortava duas O câmeras. pior é que era mesmo, porque se você vê na hora, às vezes dá um delayzinho assim rapidinho, que é na hora que Isso. você Que aí faz fica a uma mudança. tela azul. Dá uma né? pulada, né? Vamos abrir a mala dele. Aí do na nada hora que ficava vamos três. abrir a mala, tu trocava as duas câmeras no lado pra E outra. ficava mexendo no seletor, Ixi. provavelmente. Às vezes travava. Era Aí bem uma vez complicado. eu lembro que o Alborguete saiu atrás do Pablo lá, pra quebrar ele no pau, né? Aí dali a pouco... Sumiu tudo. Dali a Sumiu. pouco o Pablo volta, né? Disse assim, não, só tô devolvendo o cacetete pro Alborguete, o Alborguete pá, né? Não, aí trava. você faz um print, congela a imagem. Aí trava. Por que tá aparecendo meu bicão aí? Por Travou. que tá aparecendo isso aí? Não é pra aparecer isso aí não, meu. Aí pensa em a gambiarra. Eu tava lembrando agora, puxando no meu cérebro aqui, cara. Hoje a gente tem um programa chamado VMix que ele faz o que você quiser. Sim. Áudio, vídeo, gráfico, o que precisar ele faz. Já transmite direto para a internet, conecta com outra máquina, coloca pessoas de fora. É bem tranquilo. Na época, a gente tinha o Windows Media Encoder, que era o mesmo software que subia para a rádio, Ah, sim. adaptado porque ele também subia imagem. Só que não tinha software entre as câmeras, o áudio e o encoder. E para encontrar um software que fizesse Não o que eu existia, precisava? né?
Cara, existia, infelizmente eu não lembro o nome, cara, mas aquilo foi muito guerreiro. Eu tenho a foto operando ele. É uma foto lá na fusão, já na primeira, Isso, uma que isso. dá pra ver no monitor que tem uma tela grande e Isso. várias telas pequenininhas, que é como Isso. se fosse pra mudança de câmera, Isso, etc. isso, e tal. isso. É como é hoje, mas ali provavelmente precisava cada uma placa. Eu acredito que ele era um software bem profissional, Mais profissional, porque daí você colocava as placas de captura mesmo Sim. aí já em série e tal, mas assim, consegui encontrar aqueles GCs que vocês viam também, era um milagre feito por este software, e eu acho que ele era chinês, tailandês, não sei que diabo, que país que era, que ele tocava ao contrário as letras, vocês lembram? Sim. Não tinha outro jeito, e o homem fazia questão que tivesse. Se tivesse, pô, GC. Powerget, o negócio aqui é paraguaio, ele não toca na ordem que a gente lê, toca pro lado contrário. Não interessa, coloca lá. Coloca o GC. Coloca no ar. Aí, Era. Não, eu lembrei do dia que ele tava contando a história com o André, né? Ele se agarra no André e começa a contar assim: nós estamos aqui fazendo programa e pau, e cacete, não sei o que, 40 minutos. Eu tava falando pra mim mesmo. Não tinha ninguém. Nós tava pras paredes aqui. Aí, de repente, a Margarida do lado de lá Mete uma bicuda. descobriu que não tava indo ar porra nenhuma. Fala, Esse ó, pai- saiu chutando aqui dentro, igual um louco. E saiu Não, e- chutando IPTU. Pra você ver como... Isso foi real, cara. Eu Sério? fiquei indignado. Ele ficou assustado nesse dia. E a bicuda Gardenal, funcionou. Pô, vai estragar o Não, computador e a funcionou. bicuda foi boa, porque nunca mais deu problema. Né? Acabou. Não, já deu, ele depois voltou cheio de razão. Não vai ver no já mau deu contato, mais umas né? porradas no IPTU e aí tá tudo funcionando. Que beleza, cara. Não, e você vê como a vida imita a arte, né? Porque até o Gabriel, quando fazia as homenagens pra ele, dava problema também. Ele ficava 40 minutos gravando pro nada lá. Uma vez, Mudo. eu acho que foi em 2018, agora nessa fase mais recente, que o Robson já tava fazendo parceria comigo. Eles praticamente meio que a gente escrevia porque antes não tinha um roteiro. Porque como eu gravava 1 hora, eu falava, mano, seja o que Deus quiser, né? Fazia igual ele fazia. Só que eu percebi que pra YouTube, vídeos curtos, você precisa ter um roteirinho, uma estrutura e tal. E aí eu e o Robson já fazíamos isso junto. Aí ele falou assim, cara, você é muito louco, né? Porque começou com um celular. Essa estrutura simples que dá pra fazer pra colocar. Aí, de repente, eu já falei assim, e se eu colocar 2 câmeras, bicho? Que jeito. 3 Ele falou assim, câmeras. O calma. cara queria 50 Ele falou assim, câmeras calma, numa salinha. você tá maluco, né? Pera aí, vamos com calma. Mas faz um teste. De repente, eu falei, e 3? E aí eu coloquei uma aqui em cima e tinha uma outra num tripé e uma no meio. Isso. E aí passou um tempo, eu falei, mas e aí? Dá pra fazer uma live, porra. Fazer ao vivo já. Aí Aí ele falou, olha aí foi quando eu ousadia. começar a dar os problemas. Aí eu já saía chutando, tripé, lá falei, essa merda 3 aqui e câmeras pro cara baixar a calça e simular ó, que tava urinando. Né? tal. Baixar a calça, igual eu fiz, igual ele fez lá. Aí tal. abaixou a E eu saia. falei assim, pô, não, aí chega. Aí eu falei, não dá. Porque aí eu já tava passando raiva também. Meu Dando bicuda lá. Deus do céu. Aí apertava pra gravar, não gravava merda nenhuma. Aí chegava... Merda nenhuma. Eu chegava pra ele e falava assim, ô bicho, não gravou nada aqui. Ficou 40 minutos falando igual um louco aqui, velho. Tudo mudo. Pô. Aí eu já todo suado, falei, velho, não vou fazer de novo. Sim, porque- Outro dia eu volto aqui. É uma loucura. Não, porque era uma salinha lá na tua casa. Era um quarto na casa dos meus avós, né? Meus avós. Então assim, eu fiz a estrutura, falei, e é quente pra um cacete. Não. Tem um carpete naquele quarto. Não dava pra. Não tinha ar-condicionado, não Não. dava pra botar ventilador por causa do microfone, né? Você não ficava. Aí eu falei, pô, tem que ser na raça aqui. Aí fazia 30, Vai rápido. 30 minutos. Não, e tinha que se 35 vestir mais ou minutos. menos parecido com É a porque você tem Borghetti que fazer, também, né? quando eu Mas comecei a fazer, Paletozão. uma É. coisa que eu sempre falei pro Robson era assim, ó, legal, é brincadeira e tal, mas eu quero uma espécie de autenticidade tem que ter fidelidade. ao papel, Isso. sabe? Então assim, por exemplo, eu sempre tava de calça jeans, sempre usando uma espécie de uma bota, Óculos. o óculos, a toalha e cores assim, por exemplo, nenhuma camisa estampada, ele não usava isso. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não lembro se ele falou no ar ou não a história de uma camiseta que a empregada em casa manchou ou não. Não, eu Nunca acho que contou não. essa, então isso foi fora do ar. Cara, ele chegou indignado. Não, quero saber. E foi bem assim, puta que eu pariu! A minha empregada acabou com a minha camiseta. Eu amava aquela camiseta. Ele amava as camisetas dele. Não, os blazers, as roupas ele amava, né? E aí estragou uma, já era. Não, ficava louco, né? Não, e aí a gente fazia, no comecinho, eu tinha tirado um guarda-roupa
semelhante. Por exemplo, uma vez na Fusão TV ele usou uma camiseta, quer dizer que era salmão, mas eu acho que era meio rosa mesmo. Era da Lacoste? Aí eu fui e Tinha falei, Lacoste? arrumei uma. Aí vi um vídeo, acho que dele, nos anos 90, ele usando um blazer meio azul. Meu pai tinha o blazer de casamento, era desse jeito. Arrumei um. Já era. E aí fui pegando. E aí quando eu saí de lá, que eu tive que sair do lugar, porque ficava tudo montado a estrutura, né? Muita coisa pra carregar. Quando eu saí de lá, cara, já um carrinho de compra de coisa que eu tive que tirar de lá. E aí coisa que eu tive que jogar fora depois. Isso aqui não dá mais certo. Quando a gente saiu do imóvel, que foi o último que a gente trabalhou junto, que é no Largo da Ordem, eu e o Pablo locamos uma casa e fomos morar numa casa. E nós levamos tudo, colocamos tudo que tinha dentro de um caminho e fomos embora. Nessa casa tinha aquelas casinhas da bagunça, assim, que tem no tipo um fundo do quintal. escaninho, né, que falam lá em Goiás. Aí foi tudo lá pra dentro e ficou tipo 2, 3 anos lá. Aham. Essa tranqueiraiada toda. Cara, quando fui mudar de lá, bicho, o que tinha de coisa, cara. Daquele cenário, tempo. cenário, tranqueira, porcaria, lixo, Fio, cadeira. Fone, tudo. capacete. O novo capacete O dele. capacete, cara, eu não quero me enganar, mas eu acho que tá na casa dos meus pais aqui. Né? Sério? Putz, o E, capacete não. e o cacete do Ridal, que é um cabo de machado, que eu ganhei do meu pai. E eu presenteei o Alborguete com aquilo. Ele ficou louco com aquilo. Ah, ele adorou. Ele ficou, né? acho que uns 3 ou 4 programas seguidos fazendo aquilo Vida! lá. E até hoje, quem me conhece, conhece meu pai. Quem encontrar meu pai pode mandar ele parar e mostrar. Meu pai anda com o cacete do Ridal no porta-mala do carro. Sério? É o original. Tá lá. Eu sou Brincadeira, velho. Tá até hoje. Não, ó. e você ainda, fora isso, ainda tem o original. O qual? Você não tem o preto da Acho Fusão que e a o toalha? Ricardo tem. Cara, isso acho que ficou com o Acho que o Ricardo. Ricardo Ficou tem. com o Ficou Ricardo, com o Ricardo é. Alexandre. tem. Ah, tá. É porque muitos anos atrás tinha me mandado uma foto da toalha. Isso, eu E eu também achei recebi que essa tava foto. com você. Sim. Mas é capaz que tá com ele. E a gente tá Eu ia atrás deixar de pro final, gravações não sei se também, vocês perguntam. É. A gente... Fala aí que Não, é mais a gente fácil. sempre tenta achar gravações dos anos 80, Ah, é. 90, esse tipo de coisa, né? Na CNT provavelmente não tem Eu mais nada. tive lá, né? Eu tive lá com o Andressa anteontem, se eu não me engano. Falei com um senhor muito educado lá que trabalha há muitos anos. Qual é o ele nome trabalha dele? no Qual é o nome acervo. dele? Qual é o nome dele? Ah, não é. Ele É porque era... eu tava confundindo com Pedro ou Paulo. Fiquei confuso. Mas o que? Na recepção lá? Não, ele é arquivista, ele trabalha no acervo do que tem lá. Trabalha ou trabalhava? Trabalha ainda, ele tá lá ainda. E Ele será foi- que ele foi- tem algo bom guardado? Não, lá? aí ele disse que não tem nada mais lá. Que ele acha Levaram. que tá tudo com o Nildo. Porque o Alborguete, nessa época, pelo que eu entendi, fazia por fora. Todos Era os acervos independente. dele... Independente. Então, assim, eles... Mas talvez o das matérias, né? ele disse que provavelmente ele vai ter programa completo. É, do programa a Nossa. televisão tem que ter. Né? Eu acho Ou que às vezes a desculpa é essa pra já não Pra ter não vai CD. espantar, esse né? xarope daqui. Espantar os É xaropes. porque isso foi muito requisitado por muito tempo, né? Sim, provavelmente. Teve uma Mas quando vez... você tava lá no CNT, tipo, não reparou ninguém tava requentando pizza nos refletores? Ah, é? Você conhece essa história? Não, essa eu não conheço. Então conta essa história aí. Quando eu tava ainda na faculdade, eu fazia na PUC, tinha um cara que ele trabalhava ali no laboratório de comunicação da PUC e antes disso ele trabalhava na CNT. E ele num dia ele chegou mostrando o equipamento lá e falou: ó, vocês nunca coloquem a mão nessas chapas, esses refletores aqui, porque quando tá aceso é uma queimada desgraçada. Queima mesmo. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui, no tempo que eu trabalhava na CNT, a gente usava isso pra requentar pedaço de pizza. É verdade, né? Você contou essa história História mesmo. Muito boa, né? cara. Os caras Você vê, né? tentavam- Isso aí, eu conversei isso com o Robson muitos anos atrás. Isso aí faz parte da magia do Alborguete também. Sim, sim. Como a CNT era gerida e como eram as coisas lá dentro. É, não era fácil também, né? Porque você não consegue imaginar ele trabalhando numa Rede Globo, Globo. sabe? Num canal assim, que é muito cheio de regras, etc e tal. Eu não sei nem como é que ele trabalhou na Record, bicho. Não, Deu problema lá, diziam, né? Que deu problema com os Processo evangélicos e tal também. Dona Rick. Então, Mas aí eu acho que a única televisão grande que eu imagino que o Alborguete poderia tentar é o SBT. Porque eu que acho ele recebeu a proposta e não quis ir. Dizia ele, né? Que ele recebeu uma proposta do Silvio. ou como preparado. você falou no documentário, né? O Ratinho poderia ter Ratinho. mexido os pauzinhos aí pois pra é. pegar um Alborguete. Pra ajudar ele de Aham. qualquer forma, né? Ficou. Bom, você falou de algo agora há pouco, eu ia perguntar para vocês, eu iria deixar para o final, para tentar dar um palpite do que tem aqui dentro desse pacote. Ah, Só pode olhar, não pode tocar. puta Dá um merda. palpite. Ixi.
Eu acho que é um... Eu fiz questão de trazer como uma surpresa para vocês poderem ter acesso a... Eu arriscaria que alguma toalha dele. Eu acho que você enrolou a toalha. O Robson acabou acertando aí, ó. Não, eu imaginei que fosse também. Aí, Esse! Bom, ela só comigo tem 12 anos, né? Acho que é 12. Então ela não tá no melhor dos estados. Eu não lavo a mais. Então tá aqui, eu trouxe para que vocês pudessem conhecer e ver. Vou mostrar primeiro aqui, ó. Mostra aí, mostra pra câmera. Aí. Foi essa toalha que tu me mandou foto lá em 2015 Isso. ainda. Essa foi a que ele usou na fusão. O tempo todo, né? Com a gente, mas pode... Mas eu fico... Não, mas Eu sei que para vocês mas isso é importante. Ele disse que tinha várias toalhas, mas ele só usava essa, hein? Lá com a gente foi só essa. Talvez ele tivesse guardado. Aliás, tinha muita E guardada. ele dizia que ele recebia de presente, né? É, Pessoas recebia. bordavam Isso. e mandavam pra ele. Isso aí. Tem até uns detalhes aqui, né? É a coisa que a minha mãe faz. Tem coisa de senhora mesmo. Não, e bordado. pensa, né? O cara lá, muito louco, quebrando o pau, arrebentando a bunda dos vagabundos, né? Descendo o cacete. Todo bordadinho. Né? Guardadinho da senhorinha. Muito bom. Só no Paraná mesmo. Aqui, né, Era cara? só ele mesmo, né, Coisa cara? louca. Cara, era Cara, muito que fera. sensacional, cara. Isso é o que eu falo, né? É pedaço da história. Sim. Da história da TV paranaense. Eu e o Robson tivemos uma conversa também uma vez. Você lembra que eu te mandei? Existe um TCC. A memória Não dele é uma comprometa. desgraça. Não, mas eu acho que ele lembra disso aí. Existe um TCC na internet, não sei quem foi que Eu fez. acho que eu já Você li. viu isso aí? Acho que eu já li. Que fala sobre a relação do jornalismo paranaense com a política. E o Alborguete, assim, é gigantesco lá nesse TCC. O As artigo citações. Porque, basicamente, ele foi o pioneiro dessa história. É. De sair da comunicação social no Paraná, que é e criar esse fenômeno dentro da política. Eu não sei se eu citei, se eu postei, se eu comentei com alguém, se eu falei, eu não sei. Depois que eu tive a Covid, eu fiquei meio xarope. Eu não lembro muito das coisas. Mas eu gostaria de realizar com especialistas e pessoas que teriam a condição disso, de um estudo do impacto Alborguete na comunicação e na política do Estado. Para quem está assistindo e fala, não, mas o Alborguete morreu em 2009, né? O Alborguete deixou um mandato, acredito que 2001 ou 2002. Fim de 2002. 2002, tá? São 21 anos. Fechando, é fim de 2002, fechou 20 anos agora. Aí, para quem me questiona, eu devolvo a pergunta. Quem é o governador do Paraná hoje? Sim. Esse Pronto, governador que está aí, reeleito, fazendo um trabalho considerável, já deixa um legado e também está gerando, né, discípulos ali na política, tem um legado. Será que esse cara seria governador hoje se não existisse o Não, Alborguete? de maneira nenhuma. Fora não só o governador, o tanto de gente que ele ajudou dentro da política. Também, Vereadores. que traíram ele Pessoas também. foram para Brasília, ficaram aqui, outras, etc. Então, Brazilian Beatles. Né? Exatamente. Brasólia. Então, assim, o impacto é muito grande, cara. Não dá para... De cabeça teria que fazer um estudo mesmo, que mensurar não tem como. É algo muito grande, né? É muito grande. Ô, Léo, eu tava lembrando de uma história que tu falou, né, que a empregada dele tinha reclamado da camisa, que não sei o quê. Eu amava aquela camisa, ele gritava. Amava aquela camisa. Aí, lembra do dia que ele tava noticiando na época do caos aéreo lá, e do nada mandaram um e-mail assim, fecharam o aeroporto do Rio de Janeiro por causa que tá tendo tiroteio nas favelas. Vá, merda! Muita gente mandava Quebrou pra a sacanear. caneta! Muita gente mandava pra sacanear, você sabe disso, melhor do que Sim, ninguém. Os caras mandavam um e-mail falando assim, pô, nem aconteceu isso. Aí ele lia lá e ficava puto da cara. Eu não vou citar o que foi, porque foi algo que deixou ele muito triste. Eu não gostaria de entristecer, né? Acredito muito na espiritualidade, Sim. não gostaria de entristecer ele. Mas mandaram um dia uma mensagem muito pesada para ele, talvez vocês lembram porque isso foi pro ar, e ele ficou muito chateado, cara. Ele não queria mais fazer o programa. Foi muito triste o que aconteceu. E a grande maioria ele levava numa boa, né? Sem brincar, Porque ele Quando sabia que era brincadeira. no mensageiro ali, ele gostava. Sim. Mas foi bem pesado. Então, teve uma vez que ele ficou balançado aí com isso. Mas, né, quem tá ali, coloca a cara na janela, tá à mercê de qualquer coisa, né? Um cara que tinha o que ele tinha, além de fãs, tinha muitos haters. Sim, bastante gente odiava, né? E, cara, era incrível. Eu lembro que na época o MSN tinha um limite, né?
Sim. Ele chegava no limite e não adicionava mais ninguém. Nós tivemos mais de 10. As contas. Era uma loucura. Deus do céu. E para fazer funcionar, né? Para poder ler o que ia rolar no dia, o programa era 3 da tarde, 4 da tarde, já começava a ligar meio-dia para começar a carregar chegar. as mensagens. E o negócio vinha. E não sei se vocês lembram, tinha uma mensagem, né? Uma advertência do Uma mensagem MSN. automática. Isso, do cartão de crédito, para não Sim. passar. Ele lia aquilo no ar. Era muito engraçado. Acaba de enviar um Acaba de toque. enviar um toque, aí vai aparecer lá, não mande número de cartão de crédito. O que tem a ver com cartão de crédito isso aqui? Tô querendo pegar meu cartão de crédito. Não, aí dali a pouco aparecer. Essa pessoa está tentando uma conversa por câmera, não sei o quê. Eu falo, não, cancela isso aí, Porra não sei o nenhuma. que é isso, não. Não entendo porra nenhuma. Mas só voltando àquela história ali, ele deu uma porrada numa caneta e explodiu tinta todo o estúdio, né? É verdade, E uma aí caneta você- do 91 Rock. Puta, perdi uma camisa que eu amo. Eu amava. Pô, sujou Não tudo, sei, cara. sujou, tem tinta no computador, tem tinta no cacete, tudo. Não, e o espaço, né? E tudo Você vê isso. nas fotos, você me mandou as fotos, né, pro documentário, cara, uma salinha. Pra fazer toda aquela loucura. Então, assim, você fica até meio claustrofóbico. Aí você vai fazer uma coisa, você acaba quebrando alguma coisa. E o detalhe, né? O homem fumava, não interessava onde. É, Foda-se. Tudo fechado. Ele cara. trancava Sim, tudo porque e não queria o fumava. barulho, né? Parece um filme no ar. Esse filme dos anos 40, bicho. sabe? Por falar em barulho, eu lembrei de duas, assim, engraçadas, né? Na época da TV Intervalo, Tá. era 10º, sei lá qual andar, e, cara, não tinha ar-condicionado, nem computador para Pois transmitir tinha. E as janelas ficavam abertas, e era um conjunto comercial. Então ele entrava no ar 3, 4 da tarde, arrebentando, cara. Aí que deu o cala a boca você. Vai cagar. Foi, Fica puto, foi a dentista de baixo que ficou louca nesse dia, cara. Mas também foi a única pessoa que... Teve coragem. O síndico nunca foi nos procurar. Todo mundo ficava puto no prédio, mas ninguém falava nada porque o cara era o cara. Então ficava Mas tudo daqui a muito pouco o cara invade aqui meu consultório, vai quebrar tudo. E aí, pô, olha, a gente ficava ali na Marechal, em Curitiba, e o prédio, pô, passa gente, uma galera nesse horário. O centro da cidade é o centro louco. Então você passava lá embaixo e escutava o homem gritando lá de cima, cara. Quem entendia essa maluquice, né? No 9º andar. Isso, no nono andar tinha o louco moendo, destruindo Tipo tudo. assim, cara. 10º andar, lá embaixo dava pra ouvir. Dava pra ouvir o homem gritando, que falava lá, você escutava lá do outro lado. Não, eu fico imaginando o dia do vá merda porra lá, do vender uma fita por R$200. Imagina quem tava tão ali surdo do completo, lado, né? cara. Tá, E a paulada, né? cara? Né? Fora Você que escuta tá. lá do outro lado. Pois é. Imagina quem tava no prédio, nos arredores do prédio, ouvindo aquilo. Quem é do prédio já conhecia, né? Agora os visitantes deviam Já falar, achava pô, estranho, né? esse cara é louco. Aí eu penso, o cara tá ali, escritório de advocacia. O cara recebendo um cliente lá, pô. O dentista, o cara tá lá espumado, sentado na cadeira, lá cagado de medo. E eu louco. Muito louco. E o outro do barulho, cara, foi lá no Largo da Ordem. Lá na casa. Na de- casa. A casa era uma clínica muito antigamente. Meu tio comprou um imóvel e cedeu para eu tocar o negócio. E o Largo da Ordem sempre foi uma boca louca. Sim. Nós Esse fomos aqui se lá perdeu lá, ó. Não, eu já tava Nós comentando isso três. agora ali, Nós falando da três loucura fomos que é o lá Largo da Ordem. Não, eu tenho uma teoria de que o Largo da Ordem deveria ser emancipado e virar uma cidade-estado Virar um dentro de Vaticano. Curitiba. Imagina quem ia ser o prefeito, o presidente, o governador dessa Falou porra. o louco, vai tomar conta dessa porra aí. Xarope, meu. E aí, cara, o imóvel ficava lá em cima, lá na ponta, no Largo da Ordem. Cara, a polícia passava, cavalaria, enfim, policiamento ostensivo, né? Sim. Guarda municipal. E um dia passavam 2 a pé, 2 PMs a pé. Ele estava no meio do programa e o pau começou a torar. E ele louco, moendo, tem que matar, e pau! Tem que matar. Loucura, e cacetado. Os caras entraram. Porra, mas Entraram- entraram assim, na moral, hein? Entraram, polícia, pô. Mas achar que o Alborguete tava matando, não É, tá isso aí é- paulado. Não Certo. sabendo que fosse ele, poderia achar que era uma agressão, alguma coisa e tal. Se você é policial, Largo da Ordem, 4 da tarde. Gritaria. Gritaria, um Pau louco quebrando. descendo porrada. Vamos entrar pra resolver. Quando viram que era ele, Chegava, pelo amor de
Desculpa, senhor, a gente não sabia que era o senhor. Então, Partando a polícia. O Alborguete era mirradinho, né? Dava sempre encolhidinho. O Sr. Burns. Cara, o Sr. Burns. É o melhor personagem que... Cara, é muito bom aquela referência. Quem começou com isso foi tu lá no Cadê Web. Depois o Pablo na fusão falou. Aí ele, a tua mãe... Você sabe que isso aconteceu comigo também, eu fazendo uma gravação lá em Goiânia, né? Na época eu contei pro Robson, eu tava gravando, era mais ou menos essa hora aí, umas 4 horas da tarde. E eu era menor de idade ainda, bicho. Então assim, eu falei, a polícia entrou a polícia na casa dele. Eu tava no fundo de uma casa, de um restaurante, tinha um portão gigantesco lá. E tem isso registrado. Mas o engraçado é isso. Eu fazendo a gravação, quebrando aquele negócio, e um amigo meu fazendo câmera, de repente ele tocou o interfone, ele... Poderia ser até gente da família dele, o imóvel era dele, que ia lá, eu falei, pode ir, não tem problema não. Quando ele volta, assim, ele fala... Aí eu falo polícia. Assim, o cara tá aí só vê o corte. Só o corte. Não, daí você até continua, mas você começa a falar baixinho assim, vamos pro intervalo. A polícia tá aqui que faz um ótimo trabalho, não sei o quê. Excelente trabalho, eles vieram Comecei aqui. a me cagar lá, aí saí lá fora. Cheguei, só posso ser pra fora, né? Saí. Aí cheguei. Você é burro! Aí saí, o cara falou assim, documento, não sei o que. Eu falei, não, é porque eu faço jornalismo, tá, não trabalho. Aí eles entraram, viram tudo montado, mas ficou de boa. Mas eu quase me borrei todo. Você explicou que era o Alborguete? E eles sabiam quem era? Não. Lá não tem referência, né, bicho? Em Goiás, como é que você vai fazer? Eu falei, é um programa de polícia. Ele falou, não tá, não tem problema não. É o da Atena. Nós estamos exaltando os seus trabalhos. É uma loucura aí. Estamos putos aqui e tal. Mas esse dia eu fiquei meio assustado. Quase, velho. Meu Deus. Bom, estamos encaminhando já, vamos para o final. E vocês têm histórias bem legais com o Alborguete, tem o canal de vocês. Eu queria saber se vocês têm algo planejado para frente com o Alborguete, que foi feito o documentário que repercutiu muitíssimo bem. E mais uma vez também por isso, para vocês dois, né? Você, Gabriel, e você, Robson, parabéns pela coragem. Obrigado. Porque pegar uma parada dessa e fazer algo legal que só teve elogio. 99,9% foi elogio. Obrigado. E isso aí tem muita coragem, dedicação, interesse, enfim. Parabéns, mas vocês têm algo no momento pensando, vão ficar numa boa. Eu pensei na minha cabeça louca há muito tempo atrás, logicamente isso aí teria que ser muito bem estruturado e principalmente ter um orçamento muito bom, né? De repente a gente pega lá um esquema com a Cláudia Raia. Pois é. Né? Mas produzir um filme, mas filme é filme mesmo, sabe? Sim. Né? De juntar, fazer uma colaboração de pessoas que conheciam ele e poderiam roteirizar o escritor, nós temos aqui. Mas nutrir esse cara de informações e criar um roteiro, né? Eu imagino isso de repente num futuro louco, pode ser. Mas vocês têm alguma coisa na cabeça? Agora... Vamos curtir o que tem aí, que tá bom? Nós tivemos uma conversa sobre fazer uma segunda parte. A gente pensou assim, já que esse documentário que a gente fez foca na fase dele na internet, que é a fase final, a gente até pensou em fazer, né, o que o pessoal chama de prequel, né? E aí a gente pegaria e faria um que focaria do início mesmo, até ali mais ou menos o final dos anos 80, e uma outra parte que focava só nos anos 90. Só que para isso ia dar um trabalho inacreditável e a gente ia ter que falar com uma tonelada de gente. Porque o problema é acervo, né? E a gente tinha que ter os arquivos, né? Sim, também tem a questão dos arquivos. Porque assim, para você encontrar pessoas que trabalham com isso nessa época, algumas estão vivas, é tranquilo. Se você fizer uma pesquisa, não é tão difícil assim. O problema é o acervo, são as imagens, são os vídeos. E não existe, provavelmente, eu acredito 100% que não existe nada dele do rádio da década de 70 até o começo da década de 80. E teve uma única vez que eu acho que foi um pouco mais concreto, assim, que uma pessoa entrou em contato comigo, que talvez seja até esse Nildo, não sei, que falou assim, que tinha várias gravações do Alborguete, que eram do programa mesmo, que estavam numa casa de praia, alguma coisa assim, que era muito conteúdo, não sei o quê. Só que na época parece que ele tinha um processo trabalhista que envolvia o Alborguete, e a condição é que ele achava que eu tinha contato com a esposa do Alborguete na época.
E aí ele queria que eu falasse com a esposa do Alborguete para encerrar esse processo, que daí ele me arranjava essas fitas. E aí eu só no Miguel, né, que eu não vou falar que eu não tinha já de cara, eu falei, não, mas vamos falar mais a respeito disso, me passa algum endereço pra gente se encontrar aí, tratar pessoalmente. Daí o cara não respondeu mais, eu não sei se é verdade, e aí não sei teve se... um cara que deu um golpe em ti, né? Não só em mim, né? Teve um Não, monte de não- gente é, lá não, na vocês- comunidade né, que levou. Não sei se você lembra do Evaldo. Ele é um dos moderadores da comunidade, Acredito que sim. Ele levou um golpe de acho que uns 800 ou 500 reais na Caramba. época. E era grana, Era né? um xarope aí que dizia que tinha os programas. E ele tal. ficou mais na dele. Você perdeu 80 reais e quase quis matar a pessoa. Fiquei meio nervoso na época. Mas de qualquer forma, o grande problema é esse, fazer arquivo, não se acha. Eu tenho algumas coisas no meu canal, mas que eu fui pegando de outras pessoas e tal. Agora começa a ficar repetido, né? Isso. Não tem mais nada inédito que Exatamente, possa ser utilizado. Mas, de repente, se a gente conseguir aquela grana da Cláudia Raia, Vamos Quem falar sabe, com né? Ancine. pegamos uma milha e Quem tentamos sabe? arrumar essas Pois é. fitas, os outros 4 nós pegamos e dividimos entre O nós. sonho do Robson é fazer uma produção que a Ancine nos patrocine. Vamos usar, ué. Porque assim, no nosso canal ali onde tá o documentário, Léo, a gente faz várias reacts, análises, e a gente grava podcasts também. Tem um podcast que é Uma Opinião, que é o carro-chefe, né? Que a gente dá opinião sobre vários determinados assuntos. Geralmente são notícias, né, do que o Alborguete tratava, mais ou menos. Pode falar a palavrão aqui? Cabaço. O Calborguete é uma notícia cabaço. Notícia Cabaço. E tem um podcast meio de Front TV, dessa cabecinha aqui, que fala sobre a televisão brasileira. Inclusive, o primeiro episódio é sobre a história da Rede OM. Ó, Que aí trata do Alborguete, trata do Galvão na CN, Sim, na sim. OM, coisa e tal. Aí, aí tem esse nosso canal. E o Robson quer muito que a Ancine patrocine uma 5 milha, não vai? Não, só tem louco lá, vai Não, patrocinar milha. esses xaropes. a gente analisa cada desgraça que a Ancine 3 milha, então. bicho. Pronto. Isso Cara, pra eles é dinheiro de pinga, É, troco de troco de pinga. A gente viu um Tira filme imposto, isso do aí. Jackson Antunes que eu Ah, acho é? que se a gente Meu tivesse Deus. drogado, a gente faria melhor. É melhor, que é o confronto Confronto final. final, que ele faz o Charles Bronson brasileiro. Ali ele abraçou a causa. Ali Não, e ele é o realmente Charles é um- Bronson mesmo. Ele é um puta de um ator, mas aquela produção lá não dá. Não, o não. eu esqueci dá. o nome do criador do filme, mas ele fez todo um auê. O Jackson Antunes foi no Jô divulgar o filme. Tem um amigo do Lobby Ricardo, pesado. o Marcos Versátil, né? Marcos cara? Versátil. Cara, é uma loucura aquele filme. E Ancine patrocinou. Fora tantas outras coisas que a Ancine joga, despeja dinheiro público lá, porque é dinheiro público. né? Crítica Né? social. Joga. É o momento, Sem né? falar de, Cris? no final do filme, nós temos o sotaque gaúcho mais bem feito do Puta mundo. merda, velho. Que ódio daquele sotaque. Pegaram o cara, acho que lá nos confins de Porto Alegre pra fazer aquele sotaque. Não, mas o cara deve ser mineiro. Aquele filme foi todo rodado em Minas. Todo em Minas, todo em Belo Horizonte, né? Aí, É a magia da TV. Aí, mas como eu falei, a Ancine patrocina, joga, despeja dinheiro público e tanta desgraça. Podiam ajudar a gente, meu. Mandar um. Manda um trem aí pra nós aí. Manda um cascalho, manda um cascalho. Manda uma cascalho aí, chiquita aí, meu. Rapaziada, ficou alguma coisa que vocês gostariam nessa aí Eu de acho comentar? que foi bem bacana. Fiquem à vontade. Só divulgar, É né? só divulgar os nossos Vai lá. canais aí. O Robson queria falar mais do nosso canal, tá? Fala aí, Robson. Não, a gente tem um canal no YouTube Eu que já falei. ele tem um nome bem apropriado de Produções Sem Qualidade, É onde tá o documentário. que é o documentário, a única coisa que tem qualidade lá, na verdade. É verdade. E a gente tem vários conteúdos lá, a gente tem um podcast também, que é só em áudio, que é o Uma Opinião, que, como o nome já diz, a gente dá a nossa opinião sobre várias notícias, principalmente notícias bizarras. Nós temos também o podcast do Meio de Front TV, que a gente fala sobre a história da televisão. Tem o Geek Indica, que é um amigo nosso, que é o Ivan O maior Lúcio. chupeta que eu já conheci na minha vida. Aquele lá. Veja bem, não é gay que indica, é geek que Geek indica. indica. confunda. Cada um tem o Sérgio Mereira que merece. Né? O Sérgio Aí Pereira. É mesmo, é o Buzina. Ele é o buzininha do grupo, não sou eu? Daí ele dá indicações de quadrinhos, né? Esse tipo de coisa. E a gente tem conteúdos esporádicos no canal também, que a gente faz homenagem lá ao Borghetti, né? Que é o Cadeia Policial. que Temos. tá parado, mas Tá parado tem o... por quê, seu Gabriel? Não, porque eu não tô gravando mais. Ah, Tô fazendo mais. Onde nós tínhamos também o sensacional Linguiça Voadora. É Pô, isso aí verdade. tinha que voltar a fazer. Não, isso vai voltar, isso vai voltar. Vai. O dia que me mandaram embora daquela prefeitura. Pra poder usar a imagem, porque senão vai ser mandado embora. Os caras vão ver, vão demitir ele, com certeza. Ah, então é isso aí. Daí a gente tem alguns conteúdos lá que o pessoal chama de reacts, né? Só que a gente não faz que nem aquele pessoal que, tipo, coloca o vídeo pra assistir,
Aí assiste o vídeo inteiro, dá uma ou duas risadas. Então, pessoal, não sei o que. Não, a gente para, a gente mostra uns trechos selecionados, a gente zoa pra caramba lá e tal. A gente dá umas opiniões também sobre o que eu pensei. Por exemplo, a gente contar a história da TRG rapidamente. E o foco é realmente o negócio, porque não aparece a nossa cara. É só áudio. Nós viramos os inimigos da TRG. O que é TRG, Léo? É a terapia de reprocessamento. whisky. Me serve uma TRG com me gelo. dá TRG. Com o Clube Soda, né? Terapia de reprocessamento generativo. Cara, Explica aí, Ricardo. Explica. Pelo amor de Deus. Eu não tenho condições de explicar. Não, na verdade, eu acho que é melhor você explicar. Cada um vai passando a bola aí. Tá, eu vou tentar fazer. É uma área da psicologia, vamos dizer assim, uma área underground da psicologia, que os caras fazem uma terapia que é pura hipnose. Os caras pegam e hipnotizam a pessoa e vão... É como se fosse uma hipnose renomeada. Eles vão puxando as memórias da infância da pessoa, os traumas, regressão. não sei o quê. É tipo regressão, exatamente. Só que ninguém explica direito como Só que é. eles não sabem, eles mesmos não Porque, sabem tipo, a explicar. hipnose e a regressão na psicologia é, tipo assim, conceituada há não sei quantos anos. Eles mudam o nome e não explicam o que é, entendeu? Aí, Pra vender, marketing. Aí eles o que querem acontece? Eles usam essa fachada, assim. A gente denunciou isso em primeira mão. Uau! Aí eles usam, Uau. usam isso como fachada pra chupinhar, né? Pra charlatanismo, né? Aí a gente deu uns cacete neles lá. Aí Mas assim, de forma Picareta. De forma Então, bem humorada, Exato, brincando, picareta. A gente foi brincou. tirando sarro, A gente foi né? tirando sarro. A gente não xingou. Só que o povo levou a sério, né? Os caras começaram a ficar pistola lá. Mas e na verdade tal. teve um comentário ali no meio que eu achei que foi sensacional, que classificou a gente como humorista. verdade. Esse foi o melhor elogio que a gente recebeu na vida. Nem a minha Chamaram mãe de me chama de humorista, fiquei Nem feliz. as nossas mães chamam a gente de humorista. Aí o que acontece? A gente tirou sarro, né? Zoou, coisa e tal, pá. Não era pra levar a sério. Só que os caras levaram maldade pro coração. Daí despejaram comentários, a gente foi reiterizado lá, a gente foi cancelado lá. Esse infeliz não tava lá. Né? Eu acompanhei por fora. Mais E os uma comentários, vez- todo idiota falou assim, vai ler o que tá lá. Mais Falei, uma velho, vez o Gabriel também sofreu um hate, que ele fez um é. vídeo lá que a gente usou incríveis técnicas de clickbait na época lá. Qual foi esse? Que era do caso do Daniel lá, correu o Ah, jogador. foi. Isso aí foi Tipo, pesado. tava começando esse negócio de clickbait, a gente falou, cara, vamos ver como é que funciona isso aí. Porque a gente tem que testar tudo. Sim. Tudo quanto é técnica. Não sabia o que era isso. É, E aí, na época- pra mim era noite de paçoca. E aí no Cadeia, a gente fez um comentário falando sobre aquele caso daquele jogador do São Paulo. Sim. E Que viralizou que foi praticamente. o que foi morto, né? Aconteceu Isso. aqui em São E José. aqui, pois é. Mas assim, aquela coisa, programa polícia, PPP, tal, normal. Só que o negócio, não sei por que motivo, o algoritmo mandou aquilo pra geral. 130 mil visualizações. 130, 150 mil visualizações. E aí é muito bom, porque eu recebi uns comentários lá, tipo assim, quase que ameaças, mas é porque não é porque o cara fez cagado, ou alguém fez cagado, não, é porque o cara jogava no São Paulo, os São Paulino ficaram puto. Foi, pô, você tá de brincadeira, mano. Os E coxa mesmo- branca não ficaram. Ele jogou aqui e não botava o pé na bola. E Sendo mesmo- que essa é a maior declaração de apoio ao São Paulo, porque tipo, um jogador do time de São Paulo que gostava de mulher. Pelo amor de Se falasse Deus. na frente do Alborguete, ia ficar puto, né? O Alborguete era São Paulino também, né? Além E de daí os puxar- caras, metade metiam o pau, porque falaram, ah, não, é imitação mal feita, não sei o quê. Daí o Gabriel até ficou meio assim, meio pra baixo. Daí eu falei, não, cara, usa isso de combustível pra Ele se você. desanima Pra ficar fácil. nervoso. Aí o que a gente fez? A gente fez uma parte 2 do vídeo, ele sentando o pau em todo mundo. lá no Foi. seu Aí, lugar. aí ele falou assim, agora não é clickbait, mas agora nós vamos ler os comentários. Nós vamos ler um por um e vamos sentar Aí o pau. começou. Aí começou. Fala, Pedro. Rapaziada, foi muito bom receber vocês aqui, cada um de um canto do Brasil. Só o Robson, que é nativo aqui também. Terra da bala. Valeu pelo carinho, valeu por terem vindo. E a casa aqui é de vocês, quando vocês quiserem vir. E reforço, né, os que não estiveram aqui, fazem parte aí. Eu julgo todos esses que eu citei antes, como o Spangenberg, o Ricardo Alexandre, o Pablo, enfim, toda essa turma que fez parte dessa Eu história. queria conhecer né? o Pablo, cara. O Pablo deve ser um cara chato. Combina com ele, vai lá dar um abraço com ele. É uma figura, é uma figura. Deus do céu. cara. Valeu! Ficamos aí e quando vocês estiverem na área, me avisem, vai ser muito bom sempre receber vocês. Obrigado. Valeu? Muito obrigado. Muito obrigado. Você que acompanhou, aqui, Dal Negro, então tá bom. É, Chupa bem na Chupa! Essa aqui não Faz tem uma zoom. boqueta. Isso. Você que acompanhou, abraços. Você que acompanha aqui pela Fusão TV ou pelo canal dos Guris, ou cortes disso em algum lugar também. Valeu! Foi mais uma produção da Fusão TV e falando de Alborguete, que é o cara que a gente sempre vai admirar
e escreveu e ainda escreve uma história muito bonita na comunicação e principalmente no coração das pessoas. Valeu? Aquele abraço. Um beijo na sua alma.